Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Elisângela Munareto. Estou representando aqui a pesquisadora Franciane Cristina da Silva e a professora Maclóvia Corrêa da Silva, que é a nossa orientadora. Nós fazemos parte do PPGTE, Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Neste trabalho, nós vamos apresentar uma revisão bibliográfica acerca da tecnologia, resíduos têxteis e educação para a sustentabilidade. Bem, o objetivo do nosso trabalho foi conhecer os vieses de condução das pesquisas acadêmicas no campo da educação, educação para a sustentabilidade e resíduos têxteis. Com isso, nós precisávamos ter alguns pressupostos teóricos que nos ajudassem na condução da escrita e dessa pesquisa. Já tínhamos de antemão a ideia de que a indústria têxtil é sim considerada uma das mais poluentes do planeta, especialmente porque esse segmento faz uso de muitos recursos naturais, como a água, o solo e fontes energéticas para a produção. Mas os dados da ABIT de 2022, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção, nos trouxe um dado muito interessante, onde 1,91 milhões de toneladas de resíduos têxteis foram produzidos pela indústria têxtil no Brasil em 2020. Então, esse dado nos reforça, né, a ideia de que precisamos falar sobre isso, precisamos pesquisar e trazer soluções para minimizar este problema. No Brasil, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, que pretende-se sempre na perspectiva de organizar, gerenciar, né, a questão dos resíduos sólidos. Porém, nós percebemos que não existem políticas públicas específicas para os produtores de resíduos industriais e responsabilidade com relação ao descarte correto nessa perspectiva na presente lei, né? Diante de tudo isso, nós ficamos sensibilizadas com as questões dos resíduos têxteis e na perspectiva de cumprir, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS, nós então refletimos na pesquisa sobre o que tem sido produzido e que tem sido falado sobre esta questão. Nós, pesquisadoras, somos muito influenciadas pela questão da educação, que é o nosso carro-chefe. Então, nós também aproveitamos para considerar na bibliografia do nosso trabalho as EDS, que são cadernos que estão postos no site da Unesco e que estão atrelados, então, às ODS. São 12 cadernos, cada um falando especificamente de propostas didático-pedagógicas para o trabalho com os ODS. Temos também como um suporte para as nossas ideias a Base Nacional Comum Curricular, que traz, né, na sua proposta diretrizes norteadoras para o trabalho, né? Então faz o fomento, a reflexão sobre as escolhas e intervenções conscientes em relação à sustentabilidade e o bem comum. Bom, diante disso, nos coube, então, fazer uma pesquisa a partir da base de dados da CAPES, onde nós buscamos teses e dissertações com recorte temporal de 2016 a 2020, que era o que tinha disponível na época, onde nós acessamos, então, a partir dos descritores. Resíduos sólidos e resíduos têxteis. Diante desses dois descritores, nós compreendemos ali que há muito mais pesquisas que nos foram indicadas
que versam sobre os resíduos sólidos, né? Dessas 1.255 dissertações e teses que nós encontramos, 1.233 falam sobre resíduos sólidos, nas suas palavras-chave. E 22 tinham lá nas palavras-chave resíduos têxteis. Nessa combinação, nós também buscamos, então, educação. E aí nós não encontramos nenhuma pesquisa que tivesse, então, esta combinação. Resíduos têxteis, resíduos sólidos e educação. Então, a partir disso, nós procedemos com a leitura dessas pesquisas na íntegra, para poder perceber se em algum momento nessas pesquisas a educação era citada, até porque no Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, a educação ambiental é citada. E aí nós percebemos que sim, temos, né, a educação sendo citada, no entanto, conforme a nossa tabela aqui, nós tivemos dos 16 trabalhos, que dos 22 nós só conseguimos acesso a 16 que estavam disponíveis nas bibliotecas das universidades. Uma falava sobre educação para o desenvolvimento, 3, o termo educação, no geral, 6, educação ambiental, 3, educação somente nas referências, ou seja, no corpo do trabalho não tinha nada, e 6 pesquisas não continham em nenhum momento a palavra educação. Frente a isso, nós então já tínhamos lido os trabalhos na integralidade, fomos então fazer ali uma espécie de observação dos principais conceitos, né, trabalhados nessas pesquisas, especialmente os conceitos relacionados ao desenvolvimento sustentável. Para isso, nós fizemos para montar, né, o quebra-cabeça, nós trabalhamos com as etapas de consumo, porque muitas das pesquisas trazem essas etapas e, a partir delas, eles buscam enfatizar problemas e soluções, que são conceitos compreendidos nessas pesquisas. Então, nós dividimos em pré-consumo, consumo e pós-consumo, porque dentro dessas pesquisas, nós percebemos que algumas se concentram mais em uma ou outra etapa, e aí, a partir delas, os objetivos da pesquisa, os próprios conceitos vão estar mais relacionados a essa etapa do consumo a qual a pesquisa se concentrou. Então, por isso, nós também fizemos essa configuração. Então, encontramos, a partir disso, por exemplo, lá no pré-consumo, né, questões como responsabilidade ambiental e inovação social, e na perspectiva de minimizar os problemas ora levantados, nós percebemos ali 4 R's, né, que é a questão do reciclagem, redução, são conceitos, né, tecnologia têxtil, produção mais limpa, resíduos sólidos industriais, tecnologia, gestão ambiental, teoria do risco, ciclo de vida, Life Cycle Assessment, LCA, que também é relacionado ao ciclo de vida do têxtil, né, da produção têxtil. Com relação ao consumo, os conceitos mais fortes que nós vimos ali estavam relacionados ao hiperconsumismo e o fast fashion, que é um conceito muito, muito falado nos dias de hoje, que tem relação com a postura do consumidor. E aí nós vimos também frentes varejistas que já se assumem como possibilidade de pensar uma moda sustentável, ética, consumo verde, um design sustentável, outro conceito, a pegada ecológica, e o upcycling como uma proposta de consumo consciente. Com relação ao pós-consumo, nós vimos muitas frentes relacionadas principalmente a uma responsabilidade social, numa perspectiva de workshops, oficinas e costureiras e artesãs que utilizam, então, resíduos têxteis, né, resíduos ou roupas, enfim,
para então produzir outras coisas. E aí a gente percebe que conceitos como logística reversa, fazer você mesmo, co-design, economia circular e cultura maker abarcam esse pós-consumo nas pesquisas. A partir disso, nos interessamos nessas pesquisas sobre resíduos têxteis, sobre o desenvolvimento sustentável nessas etapas do consumo. E aí as pesquisas indicaram para nós que as dimensões do desenvolvimento sustentável, sobretudo a dimensão ambiental, foi citada em todas elas. Todas que citaram as dimensões da sustentabilidade do desenvolvimento sustentável. E como todas citavam a dimensão ambiental, nós fomos então só percebendo ali que algumas agregavam uma outra dimensão junto, né? Por exemplo, ali 4, além da ambiental, que trouxeram a questão, o aspecto econômico, 5, além do econômico, do ambiental, o social, esse tripé que muitas vezes é mais trabalhado. Fizemos também esse afunilamento percebendo que 2 pesquisas já trouxeram a questão cultural junto, e uma pesquisa foi mais ousada e trouxe a questão política separada da social, né? Então, foram propostas de formas vistas de formas diferentes e que nos faz compreender que o tripé, né, ambiental, social e econômica ainda é a maior ênfase, né? E que, dada a abordagem na indústria e no comércio varejista, que atua no setor têxtil, essa ênfase ocorre para que se faça perceber essa consonância. Então, as pesquisas falaram muito sobre isso. E então trouxeram para nós a ideia de pensar sobre lembrar, na verdade, a necessidade de lembrar do que o modelo de desenvolvimento sustentável foi delineado em 1992, na Conferência das Nações Unidas, no Rio de Janeiro, onde o conceito de desenvolvimento sustentável havia sido discutido no relatório Nosso Futuro Comum, né? E que as 5 dimensões foram atribuídas por Sachs em 2000, onde ele divide entre sustentabilidade social, territorial, ecológica, cultural e econômica. Então, nós trouxemos junto a isso, né, para burilar esse pensamento das dimensões que foram trazidas aí nas pesquisas. Outra questão que vale a pena pensarmos é relacionado às políticas públicas, e aí a gente traz com ênfase, que foi o que as pesquisas mostraram, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Das 11 pesquisas que trouxeram com ênfase essa Política Nacional dos Resíduos Sólidos, 3 delas estavam atreladas à educação ambiental junto com a política, né? Porque a gente percebe que isto é algo que está posto ali neste documento. E 2 trouxeram o ODS 12, ali também coladinho com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Isso nos fez perceber que os autores recorreram, né, à Política Nacional dos Resíduos Sólidos para diferenciar conceitualmente, muitas vezes, resíduo de rejeito, colocando o potencial do resíduo em detrimento do rejeito, né? Então, várias vezes nós percebemos ali que esse documento ajuda a pensar vários conceitos importantes. Também ressaltamos de tudo isso que essa combinação PNRS e ODS como frentes legais que foram supracitadas tiveram a necessidade de elevar o debate sobre as questões ambientais, principalmente em razão da presença da educação ambiental como indicativo em 3 pesquisas onde nós encontramos. Então, sendo aliadas na discussão. Embora não tenhamos encontrado nas palavras-chave esse casamento entre resíduos têxteis e educação, lá no meandro, né, do meio das pesquisas, né, desses trabalhos, nós encontramos, então, o termo educação ambiental,
né, o tema da educação ambiental, claro, de forma sutil, esse tema vai aparecer, principalmente assim, nós lemos assim, como forma de dizer da capacitação de funcionários de empresas que tinham sido promovidas, né, pelos sindicatos do setor têxtil. Na mesma ideia, oficinas e workshops de moda sustentável, capacitação de modelagem, costura para artesãs e costureiras, e também iniciativas de ONGs e que merecem serem debatidas porque elas refletem a questão da moda sustentável, como a Fundação Ellen MacArthur, e onde questiona sobre quem fez a sua roupa, né? E a existência de ONGs como a Florescer, Sotaque Arte, Retalho Fashion, que trazem essas questões. Ressaltamos também programas e ações que promovem o uso dos resíduos têxteis na postura do consumidor, e é aí que nós nos colocamos para concluir o nosso trabalho. Porque nós consideramos que, embora o termo educação não tenha sido tratado, né, com toda a ênfase que merecia, e é por isso que chamamos a atenção de que hajam mais pesquisas nesse sentido, nós também levamos em consideração de que hajam mais pesquisas que relacionem a questão dos resíduos têxteis, né? Já que estamos num contexto em que a academia precisa pensar mais disso, já que é um contexto em que a gente tem como um grande nível de poluição. E aí, falando principalmente do consumidor, na postura do consumidor e a educação nessa perspectiva, né? Então, é necessário que haja no nosso olhar, e a partir de tudo que vimos, né? Que haja um movimento de pesquisas em prol dos resíduos têxteis com ênfase educacional, especialmente no que se refere ao consumo responsável. E aí, quando a gente diz isso, é numa perspectiva do ensino formal e não formal também. Muito bem, agradecemos, então, a nossa pesquisa foi relacionada a isto. Obrigada.